Olá, seja bem-vinda a mais uma aula. A gente vai conversar hoje sobre punição negativa, tá? A gente já sabe o que é punição, a gente já sabe que envolve diminuição de um comportamento. E a palavra negativa quer dizer que envolve a redução de um comportamento através de consequências que são a retirada de algo que é reforçador para aquele determinado organismo, tá? Então, ao contrário da positiva, onde você tem o acréscimo de algo que é aversivo, aqui eu tenho a retirada ou diminuição de algo que é reforçador. É o famoso castigo, gente. Eu acho que assim, para dar rapidinho para vocês, é um exemplo, né? Por exemplo, você colocar a pessoa de castigo. Então, você não vai para o seu quarto, você não vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Então, envolve retirada de algo que é reforçador para aquele determinado organismo. E aí, em situações futuras, em contextos semelhantes, a pessoa não faz mais aquilo que levou à retirada de reforçadores, tá? A punição negativa é muito usado na prática de dia a dia de educação, é muito usado em contextos escolares também. E eu vejo que a punição negativa, ela, principalmente recentemente, ela acabou adquirindo muitas ideias equivocadas, tá? Primeiro, gente, lembrem que como qualquer outra dos princípios que a gente falou até aqui, faz parte da vida, tá? Então, se eu faço algo e a consequência é retirada de uma coisa que é reforçadora para mim, eu não vou fazer isso de novo. Então, isso vai fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida, tá? Mas aqui a gente vai falar um pouco mais, né, no termo de procedimentos pensados e delimitados para diminuir um comportamento. Existe uma questão que se popularizou muito nas últimas décadas, que é a ideia do cantinho do pensamento, cantinho da disciplina, tá? Em tese, esse cantinho do pensamento, cantinho da disciplina, ele envolve princípios baseados no procedimento de punição negativa, tá? Gente, se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu tenho um podcast também, onde eu falo sobre o cantinho do pensamento, tá? E principalmente nas aulas do curso de Atuação em Luminar e Aba, tem uma aula avançada explicando todos os tipos de cantinho que pode existir, tá? Então, quando a criança fica no mesmo ambiente, quando a criança fica no mesmo ambiente, mas não pode olhar o que está acontecendo, quando a criança é retirada do ambiente, quando a criança tem tudo, tá? São vários tipos de procedimentos que envolvem isso, são várias formas. E uma coisa que eu costumo colocar é que isso vai funcionar, não é porque a criança está lá pensando, nossa, olha, eu não deveria ter feito aquilo, numa situação futura eu vou mudar meu comportamento. Gente, eu não posso querer que uma criança de 4 anos de idade, sozinha, faça uma reflexão sobre por que o comportamento dela foi inapropriado e com base nessa reflexão ela mude a ação dela. Desculpa, mas esse é o nosso papel, tá? É o nosso papel enquanto educandos, e aí eu tô falando não só dos pais, eu tô falando da gente, de psicólogos, de professores, de todo. Nosso papel, enquanto educando, é fazer e ensinar essa reflexão para a criança. Então eu já começo com um problema aí. Então, ela sozinha, ela fez essa autorreflexão com 5 aninhos de idade e aí ela decidiu que aquele comportamento não vai acontecer mais, ela não vai mais fazer aquilo porque isso é melhor para o bem social. Não, gente, ela para de fazer porque ficar sozinha, trancada no quarto, que aliás não é o recomendado, esse é um tipo de procedimento, não façam, tá? Para você fazer isso, você tem que ter um quarto especial, você tem que ter alguém vigiando para que a criança não faça nenhum comportamento que seja perigoso. Existe um monte de critérios, só para vocês saberem, tá? Então, ela não faz porque ela não quer ficar sozinha. Ela não faz porque ela não quer ser retirada do grupo que está brincando na mesa e colocada no cantinho sentada. É por isso que ela não faz. Porque tem retirada de algo que é reforçador, tá bom? Então, tenha essa clareza. Não é, ai, nossa, eu aqui fazendo, realmente ontem eu tive esse comportamento e agora eu repeti. Então, não se iludam, tá? Ela não faz porque envolve a retirada de reforçadores. Então, começa daí. Outros problemas que ocorrem com esse procedimento. Tem uma galera que acha que necessariamente tirar a criança do ambiente vai ser punidor. Não, gente, tem uma criança que quer mesmo ficar longe de todo mundo e eu quero ficar aqui na minha. Então, se você me retira e me coloca num cantinho onde eu posso ficar aqui lendo meu livrinho, ao invés de estar lá fazendo educação física,
Olha que beleza, né? Comigo na infância ia funcionar muito. Pode me colocar de castigo na biblioteca, eu fico de castigo o dia inteiro na biblioteca. Não tinha problema nenhum. Ah, porque estava gazetando aula. Vai ficar de castigo lá na supervisão. Pegava meu livrinho da bolsa. Pode me colocar de castigo aqui por infinito. Com isso eu não fiz atividade física quase em nenhum momento da minha vida escolar. Faço hoje, tá, gente? Mas não fiz. Por quê? Porque os procedimentos que eram usados comigo não funcionava. A educação física para mim era extremamente aversivo. Eu era a menorzinha da turma, eu só apanhava naquilo, tá? Passava por umas humilhações sem tamanho, era horrível, extremamente agressivo. Ele pode me colocar de castigo, eu vou ali, meu comportamento era totalmente mantido por reforçamento negativo e positivo, porque eu sempre tinha um livrinho o tempo todo comigo. Eu ia ler, gente, não funcionava. Lembrem disso também, tá, gente? A gente simplifica de explicar reforçamento positivo, reforçamento negativo, é separadinho. Mas na vida real é uma bagunça, tá? Na vida real tá tudo junto, atuando ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que o meu comportamento era mantido por reforçamento negativo de sair daquele situação aversiva, era mantido por reforçamento positivo de ficar lendo, tá? Então, saibam disso. Não tinha punição nenhuma. Eu continuava fugindo das aulas. Então, mas a questão é essa, eu preciso saber se meu procedimento vai funcionar, porque às vezes o que se tenta fazer como estratégia de punição, para aquele indivíduo não faz a menor diferença. Existem duas formas principais que a gente acaba falando sobre procedimentos que vão envolver punição negativa. Uma que envolve essa questão desse cantinho da disciplina, do pensamento, né? Então envolve a criança ser retirada de um determinado local ou retirada de uma determinada atividade ou ação que é prazerosa por um período de tempo. Esse período de tempo, gente, ele é curto. O que a literatura fala é de 2 a 5 minutos no máximo. Não, essas formulazinhas mágicas de tanta idade, tanto tempo, tanta idade, tanto tempo, tanta idade, tanto tempo, não. A ideia que eu tenho aqui é escolher, de acordo com aquele meu indivíduo, um tempo que seja curto, que seja rápido e efetivo para ele. O que a literatura aponta é entre 2 a 5 minutos, no máximo, tá? Além disso, a literatura já coloca que tempos muito longos se tornam inefetivos. Então, que tempos maior de 15 minutos não serve para nada, tá? Então, não adianta fazer um tempo enorme de retirada. Essa retirada, ela precisa eu ter todo o planejamento do que eu vou fazer e como eu vou fazer. É muito fácil dizer, se ele fizer tal coisa, você retira e ele vai sentar numa cadeirinha por 2 minutos. Difícil eu dizer isso. O que eu faço se a criança atracar no sofá e dizer daqui eu não saio? Você leva o quê? Você leva a cadeira junto, você agarra o sofá e carrega? O que você faz? Então, a gente precisa preparar a pessoa para a realidade da vida, minha gente. Aí eu faço o quê? Eu me agarro no sofá, não saio, socorro. Ainda tem isso, criança que grita, socorro, socorro, tá me maltratando. Você faz o quê, gente? Então eu preciso, toda vez que eu usar procedimentos que envolvam punição, você tem que preparar as pessoas para as possibilidades, tá? Eu preciso me preparar. O que eu vou fazer? Então eu preciso ter esse local com clareza. Tem que ser claro para a pessoa o local que ela vai ficar sentada fora da atividade e o local da atividade. Precisa ter muita clareza da diferença entre os dois, tá? Não me adianta, vai pro seu quarto, fica de castigo, você lá com seu computador, com seu videogame, com não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então eu preciso ter muita clareza desse tempo, eu preciso ver como eu vou fazer. Como eu disse, tem alguns procedimentos em que a pessoa não pode ver a atividade acontecendo, tem outros em que ela pode ver. A ideia é que esse tempo seja curto e a ideia é que a atividade em si seja muito reforçadora, muito prazerosa, tá? E eu posso ter várias formas de negociação, e aqui já dando umas dicas para vocês. Eu posso, por exemplo, estabelecer que se a criança for pro time out, né, que a gente chama, direitinho, bonitinho, sem comportamento e problema nenhum, esse time out que de repente duraria 2 minutos vai durar 30 segundos, vai durar 1 minuto. E aí você reforça a cooperação e o comportamento dela ter ido. Então existem algumas estratégias que a gente pode estar adotando para ter mais sucesso durante esse procedimento. Tá legal? Então o time out é uma forma de fazer, né, um procedimento de punição negativa com a retirada de algo que é prazeroso. Em geral é uma atividade, é uma ação, uma interação com pessoas, com determinado ambiente que para aquela pessoa é legal, tá? E uma outra forma
de eu estar trabalhando com procedimentos de punição negativa é através de um procedimento que a gente chama de response cost, de custo da resposta, tá? Então, eu, por exemplo, eu vou tirar uma determinada quantidade de reforçadores contingente à emissão do comportamento problema, ou seja, logo após a emissão de um determinado comportamento inadequado. Aliás, é uma coisa importante, gente, sempre que a gente fala de punição, a gente fala de reforçadores, quanto mais imediata a consequência, melhor, tá? Então esse negócio de punir lá no final, aí entra aquilo, né? Criança fez uma bobeira às 2 da tarde, o pai chega às 6h30, a criança tá lá fazendo atividade do colégio, bonitinho, do lado do irmão, ajudando o irmão, ele sabe da bobeira que a criança fez e coloca de castigo. Ele tá punindo o quê, né? Mas enfim, então eu preciso que seja o mais imediato possível. E nesse custo da resposta envolve a retirada de determinada quantidade de reforçadores contingente àquilo. Em termos de procedimento, gente, que é o que eu estou colocando para vocês, normalmente ele é usado muito com fichas, tá? Então deixa eu pegar esse brinquedo aqui para falar para vocês. Então digamos que toda vez que a criança faz uma coisa que é bacana, ela ganha uma rodinha dessa, tá? Então ela fez uma coisa legal, ela ganhou uma rodinha, ela fez uma coisa legal, ela ganhou uma rodinha. A ideia do procedimento é que na hora que ela emite o comportamento que é claro pra ela, tá? Não me vão inventar de tirar o da cabeça de vocês e porque eu não gostei disso que ela fez agora, eu vou tirar uma rodinha. Gente, não, vamos estabelecer acordos, tá bom? E, Mari, mas a minha criança é não vocal. Usa imagem, mostra uma imagem para ela e estabeleça acordo. Procedimentos de punição, gente, não pode ser não gostei disso, vou punir, não gostei disso, vou punir. Já pensou se fosse assim para vocês? Então vocês estão bem aqui, olhem pro teto. Não pode olhar pro teto, tirar uma rodinha. Eu não sabia! Então, não é justo, tá bom? Não é justo, a gente precisa ser justo. Então eu preciso deixar claro qual é a regra do jogo, o que eu espero dela, o que vai acontecer. E eu retiro a rodinha quando tem o comportamento inadequado, tá? Essa é uma forma. Eu vou falar agora aqui da minha forma, rapidinho, da minha forma favorita de fazer isso. Sim, novamente, não é que seja favorito, vocês entenderam. Como funciona? Eu começo a vida, eu começo o dia já dando as rodinhas de grátis. Então tá aqui, meu amor, pra você. No final da nossa sessão, se você tiver as 4 rodinhas, você vai ter 4 minutos para brincar no celular da Tia Mari. Todos amam. Então tá, beleza. Vamos ter aqui os 4 minutos. Se a criança fizer o comportamento inadequado, ela perde uma rodinha. Cada rodinha corresponde a 1 minuto. Você ainda vai ter possibilidade no final de brincar com o celular da Tia Mari, mas agora só por 3 minutos ou por 2 minutos. Vocês entenderam qual é a lógica? Esse aqui é um tipo de custo da resposta com bônus, digamos assim. Ele é mais suave do que o outro. Por quê? Porque, gente, você trabalha, você se esforça, você vai lá, você se dedica. Você ganha seu rico aqui, fichinhas, que você vai ter um reforçador e aí vai lá e alguém te tira. Não é ruim, né? Imaginem vocês no lugar disso. Não é ruim? É muito ruim. Quando eu trabalho com, olha, isso aqui eu ganhei de brinde, não é o meu efetivo, é meu brinde, tá? Eu ganhei extra. E aí eu perco, é muito mais tranquilo, é muito menos... o número de respostas emocionais, por exemplo, gente, quando eu faço esse procedimento é muito menor. É muito mais fácil para a criança. E esse é um procedimento, aí falando em validação social para vocês, esse é um procedimento que ele é visto pela sociedade como um bem ok de ser feito, sabe? Então, como um procedimento, não, isso é justo, isso é certo, isso é bacana. Não é visto como um procedimento pesado, agressivo, complexo. É um procedimento visto de forma muito mais tranquila e também na hora de aplicar o procedimento é visto como uma forma muito mais tranquila, tá? Tanto um quanto o outro dos procedimentos que eu falei para vocês, eles podem ser usados tanto individualmente como em grupo também. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui para a turma inteira, aí eu preciso ter clareza, qual o comportamento que se a turma estiver emitindo, a turma perde um tempo extra que ela teria no intervalo. Veja bem, eu não estou tirando o intervalo normal da criança, tá? Eu estou tirando um tempo extra que ela teria. Então, olha, se todo mundo fizer atividade, vocês vão ter 4 minutos de intervalo.
Ou então se 80%, às vezes eu posso colocar isso, se 80% da turma fizer atividade, eu ganho mais intervalo. A forma como eu vou fazer pode variar, existem várias pesquisas, vários caminhos. Novamente, não pense em receita de bolo do tipo, às vezes, então tem que ser 80%, tem que ser 80%, tem que ser... Não, gente, tá? Pode variar. Vejam qual é o caso, qual é a situação, qual é o contexto, normalmente faço uma linha de base, né? Linha de base a gente explica aqui também o que é, então façam essa avaliação inicial para saber quantas pessoas normalmente da turma fazem o exercício dentro do tempo. A partir disso você vai aumentando gradativamente o critério, tá? Mas essa é a ideia por trás da punição negativa. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre alguns cuidados que eu acho que é legal a gente ter no dia a dia sobre isso, ok? A gente se vê lá.